Essa história é baseada em um relato real, enviado por um dos nossos inscritos, em segredo. Os nomes foram trocados, mas o desejo, esse ficou intacto. Se inscreve no canal, curte esse vídeo e comenta o que você faria se fosse você no lugar dela. O link do grupo no WhatsApp tá na descrição. É por lá que a gente solta os relatos mais quentes, antes de todo mundo. E se quiser ir além, vira membro do canal. Tem conteúdo reservado, só pros mais ousados. Agora ajeita a poltrona e vem ser feliz, porque o que vem a seguir vai fazer sua pele arrepiar, sem encostar um dedo. Meu nome não importa agora. O que importa é que você ouça, devagar, com a respiração presa. Porque foi assim que tudo começou. Eu entrei naquele consultório pela primeira vez com uma dor que não estava no corpo, mas me vestia de dentro. Era silenciosa, arrastada. Eu não procurava cura. Procurava qualquer coisa que me fizesse sentir. Ele estava de costas, mexendo em uns papéis. Camisa branca, manga dobrada. Um traço azul caneta manchava o bolso. O contorno do peito dele sob o tecido me fez esquecer onde doía. Pode se sentar. Já te atendo. A voz dele tinha peso. Firme, mas cansada. Como quem carrega segredos pesados demais. O ar era frio, mas eu suava. O desgrudava na pele das coxas. Não era o calor. Era ele. Ou o que meu corpo fazia com a ideia dele. Ele virou. Me olhou. Mas não me viu. Não ainda. Nome completo. Eu disse. Não com a voz. Com a garganta seca. Ele anotou devagar. A ponta da caneta estalava no papel. E o som, por algum motivo, me atravessava como um estalo no ouvido. E o que te trouxe aqui? Poderia ter dito 1000 coisas. O cansaço, as tonturas, a insônia. Mas não era isso. Tive uma crise. De ansiedade. Acho. Ele largou a caneta. Levantou os olhos. E pela primeira vez, me viu. Não os olhos. O resto. As entrelinhas. Como se soubesse o que eu não disse. Desde quando sente isso? Desde que parei de fingir que estava bem. Ele respirou fundo. E ali eu soube que ele entendia. Ou fingia entender. Não importa. O efeito foi o mesmo. A ausculta foi a desculpa. Ele pediu para eu deitar. O lençol era frio. A pele dele, não. As costas da mão encostaram no meu antebraço quando ele aproximou o estetoscópio. Eu arrepiei. Ele também. Mas fingiu que não. Profissionalismo, ele diria. Mas a pele dele disse outra coisa. O metal gelado no meu peito não incomodou. O que queimava era o calor da palma dele sob meu ombro. Leve. Necessário. Eu senti meu bico do seio enrijecer sob o vestido leve. Tentei respirar devagar. Mas ele viu. E demorou um segundo a mais. O coração está acelerado. Sempre fica assim. Quando tem algo errado. Nem sempre é errado. Ele se afastou. Mas o cheiro dele ficou. Um amadeirado quente, com fundo de hospital e alguma coisa que lembrava perigo. Eu queria engarrafar aquilo. Ou me banhar naquilo. Ele receitou calmantes. Recomendou um psicólogo. Mas o que ficou comigo foi o que ele não disse. O que ficou no ar. No gesto contido. No olhar que desceu rápido pelas minhas pernas e voltou pro rosto. Volte daqui a 3 dias. Para acompanharmos. Eu preciso voltar? Precisa. E sorriu. Pela primeira vez. Rápido. Tímido. Mas o suficiente para me fazer suar entre as pernas, mesmo sentada. Levantei. Ele abriu a porta. Mas antes de sair, ele disse: não esquece a receita. Eu peguei o papel. E ali, num cantinho, tinha o que parecia um número. Celular. Ou código. Ou convite. Era o início. Mas eu já sabia o final. Porque a maneira como ele me olhou quando entregou o papel foi pior que o toque. Voltei 3 dias depois, com a receita intacta. Não tomei nada. A verdade, eu queria continuar doente. A sala de espera parecia menor. Ou era meu corpo que ocupava mais. As pernas cruzadas. O vestido um pouco mais curto. Não por acidente. Quando ele abriu a porta, me viu. Não como médico. Como homem. Pode entrar.
A voz firme de novo, mas como uma rachadura. Sentei. Ele demorou a olhar para os papéis. A caneta estava ali, mas não se mexia. Dormiu melhor? Não. Silêncio. Longo demais. Quente demais. Ele se aproximou com o estetoscópio. Outra ausculta. Não havia necessidade. Pode deitar de novo, por favor. Eu obedeci. Dessa vez, minha respiração já estava errada antes de ele tocar. As mãos dele estavam mais firmes, menos distantes. O metal, outra vez, encontrou meu peito. Mas ele não fingiu não ver. O olhar demorou. O toque permaneceu. Está mais acelerado que antes. E você? Ele congelou. O quê? O seu coração. Quando me vê, ele afastou a mão. Rápido, mas tarde demais. A pele dele ficou na minha. Levantei. A saia subiu um pouco. Ele olhou. Isso não é certo. Mas é real. A sala girava. O ar rarefeito. Mas não era falta de oxigênio. Era excesso de desejo contido. Ele escreveu algo. Entregou outro papel. Mas junto, disse: precisa de acompanhamento semanal. Toda quinta, 17 horas. Eu não respondi. Só saí, com as pernas trêmulas, e a sensação de que eu já estava dentro de alguma coisa, que não sabia como sair. Continua no capítulo 3. Mas a maneira como ele me olhou depois foi pior que o toque. Quinta-feira, 17 horas. A mesma sala, a mesma cadeira, mas alguma coisa tinha mudado. Ele não pediu para eu deitar, nem perguntou se eu estava melhor. Só ficou em pé, com a mão no queixo e o olhar fixo na janela, como se precisasse ver alguma coisa que o lembrasse quem ele era. Mas era tarde. Não parece uma consulta. Ele respondeu sem me olhar. Talvez não seja. O corpo dele parecia maior aquele dia. A camisa, mais justa. Ou molhada. Não sei. Mas o suor desenhava os contornos dos ombros dele. O peito subia e descia, como se respirar perto de mim custasse. Eu cruzei as pernas devagar, sabendo que ele veria. A alça do meu vestido caiu um pouco. Sem querer. Quase. Ele se virou. Devagar. Como quem se rende. Por que você volta? Por que ninguém me olha como você? O silêncio ficou apertado. Uma pressão no peito. Ou entre as coxas. Eu não sabia mais de onde vinha o calor. Ele se aproximou. Parou tão perto que eu sentia a respiração dele no meu ombro. Mas não tocou. Eu devia te mandar embora. Então me manda. A voz falhou. A dele. Não a minha. Porque eu já não tinha mais medo. Ele levantou a mão. Parou no ar. Depois pousou no encosto da cadeira onde eu estava sentada. As veias do antebraço saltavam, como se ele segurasse alguma coisa mais perigosa que desejo. Eu virei o rosto. Nossos narizes quase se tocaram. E ali, no quase, foi pior que beijo. Acha que isso vai terminar bem? Não, mas vai terminar. Ele sorriu. Cansado, quase triste. Você me desarma. Então me tira da sala. Ele se afastou. Foi até a mesa. Pegou um frasco de vidro. Entregou com um bilhete preso com fita. Nova medicação. Uso noturno. Mas cuidado com os sonhos. Peguei. Encostei os dedos nos dele. E vi. O tremor. A entrega. Antes de sair, perguntei. Qual o efeito colateral? Ele me olhou. Firme. Vicia. Continua no capítulo 4. Se eu soubesse o que estava na gaveta dele, teria ido embora naquela hora. Naquela noite, eu não dormi. Sentei na cama, abracei o frasco e li o bilhete de novo. Cuidado com os sonhos. Era alerta. Ou convite. A quinta seguinte chegou lenta. Cada hora arrastada como um lençol molhado sobre a pele. Eu não fui ao consultório. Não precisava. Fui até o hospital. Sabia que ele tinha plantão. O corredor estava vazio. Luz baixa. O som distante de um monitor qualquer. Quando me viu, ele congelou. Não de medo. De certeza. Aqui não é lugar para isso. Então onde é? Ele olhou para os lados. Me puxou pelo braço com firmeza. Rápido. Sem palavra. Me jogou dentro de uma sala de prontuário. Pequena. Cheia de armários.
Ele trancou a porta. A respiração dele era outro ser dentro do ambiente. O peito arfando, as mãos trêmulas. Mas foi a voz que me fez tremer. Eu sonho com você. Fiquei em silêncio, porque minha voz não era confiável. Ele se aproximou, não com o corpo, com o cheiro, com o olhar, e com a mão que pousou na minha cintura como se fosse pela última vez. A gaveta. O quê? Ele virou. Abriu uma gaveta. De dentro, tirou uma foto. Era minha. Eu, na primeira consulta. Sentada. Esperando. Por que você tem isso? Porque eu já estava doente antes de você chegar. Fiquei em pé. Encostei nele. O calor do corpo dele parecia febre. O som do nosso silêncio era pulsante. Mas não nos tocamos mais. Só olhamos. E naquele olhar, alguma coisa foi dita sem retorno. Ele me encostou na porta. E com a testa colada na minha, disse: Se você voltar, eu não seguro. Respondi no mesmo tom. Então não segura. Dessa vez, fui antes do horário. 40 minutos antes. Para sentir o tempo passar devagar. Como se isso adiasse o inevitável. Quando ele entrou na sala e me viu, não disse nada. Só trancou a porta, sem disfarçar. Ele parecia diferente. Olheiras mais fundas. Os cabelos desfeitos, como se os dedos dele tivessem procurado por mim durante a noite. Você voltou. Eu nem fui. Ele passou por mim. Rente demais. O toque veio, mas sem pele. Foi o calor. A energia. O que o corpo diz quando a alma já se despiu. A gente precisa parar. E se eu não quiser parar? Ele virou. O olhar dele caiu no meu colo. Eu usava um vestido leve, sem sutiã. Só percebi que o bico do meu seio marcava quando vi o olhar dele hesitar. Isso tá errado. Mas nunca foi tão certo. Ele sentou à minha frente, os joelhos quase encostando. E quando encostaram, só os joelhos, meu corpo inteiro reagiu. Foi como se me rasgasse por dentro sem tocar. Um arrepio que começou na base da coluna e explodiu no pescoço. Minha respiração falhou. Ele percebeu. Fechou os olhos. Não posso. Mas vai. Silêncio. A mão dele veio até a mesa. Pousou sobre a minha. Só isso. Mas foi tudo. Minha coxa pressionava contra o banco. O tecido grudava. Eu sentia o cheiro dele misturado com o meu. Suor leve, desejo antigo, algo que nascia sem nome. A voz dele quebrou. Você não sabe o que faz comigo. Então me mostra. Ele levantou. Se afastou. Foi até a janela. E disse: Se você já se sentiu assim, comenta, eu também me perdi. Porque só quem viveu entende. Continua no capítulo 6. Mas se eu tivesse lido o que estava escrito atrás da foto, teria corrido dali. Dessa vez, fui antes do horário, 40 minutos antes, para sentir o tempo passar devagar, como se isso adiasse o inevitável. Quando ele entrou na sala e me viu, não disse nada. Só trancou a porta, sem disfarçar. Ele parecia diferente. Olheiras mais fundas. Os cabelos desfeitos, como se os dedos dele tivessem procurado por mim durante a noite. Você voltou. Eu nem fui. Ele passou por mim. Rente demais. O toque veio, mas sem pele. Foi o calor. A energia. O que o corpo diz quando a alma já se despiu. A gente precisa parar. E se eu não quiser parar? Ele virou. O olhar dele caiu no meu colo. Eu usava um vestido leve, sem sutiã. Só percebi que o bico do meu seio marcava quando vi o olhar dele hesitar. Isso tá errado. Mas nunca foi tão certo. Ele sentou à minha frente, os joelhos quase encostando. E quando encostaram, só os joelhos, meu corpo inteiro reagiu. Foi como se me rasgasse por dentro sem tocar. Um arrepio que começou na base da coluna e explodiu no pescoço. Minha respiração falhou. Ele percebeu. Fechou os olhos. Não posso. Mas vai. Silêncio. A mão dele veio até a mesa. Pousou sobre a minha. Só isso. Mas foi tudo. Minha coxa pressionava contra o banco. O tecido grudava. Eu sentia o cheiro dele misturado com o meu. Suor leve, desejo antigo, algo que nascia sem nome. A voz dele quebrou. Você não sabe o que faz comigo.
Então me mostra. Ele levantou, se afastou, foi até a janela e disse: Se você já se sentiu assim, comenta, eu também me perdi. Porque só quem viveu entende. Continua no capítulo 6. Mas se eu tivesse lido o que estava escrito atrás da foto, teria corrido dali. Na bolsa havia uma chave e um bilhete, quarto 412. Hoje, 20 horas. Cheguei no hotel com a pele em brasa, as coxas marcadas pela pressão do jeans. Cada passo era um pulso vivo entre as pernas. Mas o que mais tremia era dentro. Ele estava lá, encostado na janela, de camisa preta, a manga dobrada até o antebraço. O olhar, vazio de palavras, mas cheio de tudo o que não podíamos mais esconder. Não houve conversa, nem hesitação, só uma aproximação decidida, muda, brutal de tão verdadeira. Ele me encostou na parede, o frio do cimento contra minhas costas, as mãos dele apertando minha cintura. Não pela carne, pela alma. O vestido caiu, não por vontade, por gravidade. E ali, com a pele nua entre ele e eu, não existia mais lei, tempo ou culpa. A respiração era barulho, os olhos, pressão, a pele, fogo. Ele entrou em mim com os olhos primeiro. E ali, eu deixei tudo. Minhas promessas, minhas barreiras, meu medo. O toque veio como se fosse o último do mundo. Como se ninguém nunca mais fosse encostar em mim de novo. O clímax não foi quando nossos corpos se encontraram. Foi quando ele disse: Agora você é minha doença favorita. E eu soube que não haveria cura. Depois, o silêncio. Não dormimos. Só ficamos, pele contra pele, coração contra coração. Mas com a certeza de que aquilo era o fim. Eu voltei para casa, mas ele nunca saiu de mim. Comente. Você teria coragem? Compartilhe. Manda para quem te fez sentir algo parecido. Inscreva-se. Aqui, cada segredo tem voz. Agora é com você. O que você achou? Gostou, né? Eu sei. Agora deixe o seu like e se inscreva no canal e compartilhe com mais pessoas. Aliás, tudo que é bom, a gente divide. Um beijo, um abraço e sonhe comigo. Ai que delícia! Gostoso!